O que vem à sua mente quando você escuta uma palavra chamada epitáfio? Às vezes, quando eu disse aqui epitáfio, você pode ter se lembrado do seu vizinho, de algum parente que você tenha. Mas epitáfio é aquela inscrição nas lápides dos cemitérios, ali nos túmulos. Quando você vai no cemitério, você chega ali num túmulo e tem um texto bíblico, tem um verso, tem alguma frase ali, aquilo se chama epitáfio. Os epitáfios geralmente são escritos por amigos das pessoas que morrem, por parentes das pessoas que morrem. Só que também existem aqueles que antes de morrer, quando vão sentindo ali que estão prestes a morrer por causa da idade ou de alguma doença, ou mesmo antes, para que no dia em que eles sejam enterrados, ali na sua lápide esteja escrito aquilo que ele quer. E alguns epitáfios, eles são famosos. O epitáfio do famoso poeta inglês William Shakespeare diz o seguinte: ele não pertenceu a uma época, mas sim a todas as épocas. O estadista americano Benjamin Franklin escreveu seu próprio epitáfio, diz o seguinte: o corpo de Benjamin Franklin, tipógrafo, como a capa de um livro velho, com as folhas rasgadas e despojadas de letras e adornos, jaz aqui, servindo de comida aos vermes. Mas a obra não terá sido em vão, porque conforme ele acreditava, aparecerá outra vez, em uma nova e mais perfeita edição, corrigida e aperfeiçoada pelo grande autor. Aqui esse homem coloca no seu epitáfio a esperança do retorno de Jesus Cristo e da renovação que Jesus fará naqueles que estiverem mortos e ressuscitarem por ocasião de sua segunda vinda. Mas de todos os epitáfios, para mim, o epitáfio mais marcante e mais bonito que existe está na Bíblia. É um tributo que Deus faz ao rei Davi. Livro de Atos, capítulo 13, o verso 22. Atos, capítulo 13, verso 22, diz o seguinte: achei em Davi um homem segundo o meu coração e que fará toda a minha obra. Davi foi um homem de grandes feitos, grandes batalhas, foi um grande guerreiro, um grande rei, reinou por 40 anos. Mas de todos os feitos, de todas as grandes coisas que Davi fez, o ato mais notório que existe testificado de sua vida é a declaração que o próprio Deus faz a seu respeito: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Sabe que essa afirmação de Deus, ela me deixa às vezes um pouco confuso, porque com essa declaração parece que Deus ele se mostra a favor da vida de Davi. E nós sabemos que Davi nem sempre foi um bom homem. Davi nem sempre foi aquele santinho que as pessoas pensam que ele foi. Se você se lembrar aqui comigo, Davi ele cometeu adultério. Depois de ter cometido adultério, ele descobriu que Batseba estava grávida e ele pediu para que Urias fosse colocado na frente da batalha para que fosse morto, homicídio. Davi foi um guerreiro, derramou muito sangue. Davi teve várias esposas. Davi foi um pai negligente e isso afetou toda a sua família. E parece que quando a gente lê isso, poxa vida, então Deus está passando a mão em cima da cabeça de Davi. Davi nem sempre foi tão bom, nem sempre foi tão misericordioso. E Deus declara: achei em Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha obra. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve uma vida regressa tão cheia de pecados, tão cheia de erros, uma vida tão distante de Deus. Mas sabe qual é a diferença de Davi e para muitos de nós? Sabe que eu vejo que eu e você, às vezes nós não vamos cometer os pecados que Davi cometeu. Vamos viver a nossa vida inteira e não vamos ter coragem, capacidade ou nem oportunidade, às vezes, de cometer os mesmos pecados que Davi cometeu. Mas sabe qual é a diferença entre Davi e muitas vezes entre nós? Porque quando Deus olhou para o coração de Davi, Deus viu um homem arrependido. Quando Deus olhou para o coração de Davi, Deus viu um homem arrependido por ter cometido adultério com Batseba. Deus viu que havia arrependimento por ele ter assassinado, ter cometido homicídio ali, no caso de Urias. Mas acima de tudo, Deus viu um homem arrependido por ter machucado o coração de Deus. E quando Deus olha para o seu coração, o que ele vê? Você sabe que ele nos conhece, você sabe que ele sabe tudo o que sentimos, tudo o que pensamos e tudo o que falamos. Quando Deus olha para o seu coração, quando você peca,
Quando Deus olha para o seu coração, o que Ele vê? Essa é a diferença do homem de hoje para com Davi. Davi era um homem que não tinha vaidade, ele errava, ele havia pecado, mas ele falou: Senhor, tem piedade de mim, transforma, não afasta o teu espírito de mim, o Senhor me conhece, por favor, me perdoa. Davi era um homem que sempre estava pronto a pedir perdão para Deus. Se a gente não pede perdão, a gente já tem que traçar o nosso destino e ele é triste. Porque eu e você, nós não podemos pagar o preço dos nossos pecados. É impossível. Nós não conseguimos, nós não temos condição de pagar o preço do nosso pecado. Há um texto em Isaías capítulo 64, verso 6, que diz que a nossa justiça, ou 66, verso 4, depois confira, diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? No antigo Israel não existia absorvente como nos dias de hoje. E as mulheres no seu ciclo menstrual elas usavam um paninho ao invés do absorvente. E Deus compara a minha e a sua justiça a um absorvente sujo, ou seja, não serve para nada. É isso o que vale a minha e a sua justiça. Ele pode colocar a justiça dele na sua vida. Que Deus te abençoe, te dê força. Que Deus perdoe os seus pecados. Que você abra o seu coração para Deus, pedindo para que Ele faça morada, para que Ele mude a sua vida. Porque eu sei que dia após dia nós precisamos de mudança. Dia após dia nós precisamos de conversão. Dia após dia nós precisamos de santificação. Independente se somos pastores, anciãos, tendo cargo na igreja ou não, sendo membros ou não, nós precisamos da mesma graça, da graça de Cristo, que é uma graça ilimitada. Que Deus te abençoe. Nós vamos sair nesse momento, elas vão tocar, e eu quero que você saia já meditando, preparando o seu espírito, com bastante reverência, porque nós nos encontramos na casa de Deus. Converse com o seu Deus, peça perdão por aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Ele, e depois nós voltaremos para completarmos essa cerimônia. Que Deus te abençoe.